Bem-vindos a mais uma análise de One Piece, dessa vez do capítulo 1121, aquele que eu acredito ter grandes chances de fechar o vindouro volume 110. Esperem e verão. Temos um título em que a gente pode ficar se perguntando, tá, qual o elo entre os acontecimentos do capítulo e o título? O título é a passagem do tempo. E aí você já pode lembrar, né, de Joy Boy, do Roger, do Luffy, propósito herdado. Mas vai além, gente. Propósito herdado é um dos 3 pilares de One Piece. Uma das 3 coisas que não podem ser interrompidas. Goldie Roger, uma vez em One Piece, falou: existem 3 coisas que não podem ser interrompidas: os sonhos dos homens, a passagem do tempo e um propósito herdado. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Não tem título mais pertinente do que esse para os acontecimentos desse capítulo 1121. E ó, gostaria de lembrar uma coisa, caso alguém tenha esquecido. Eu sou o Matheus Joy Boy e esse é o selo All Blue de conteúdo inteiramente dedicado a One Piece. E eu queria muito te agradecer caso você esteja assistindo esse vídeo no dia que ele saiu, dia 23 de julho. Saiba que você permite a continuidade do meu trabalho em um período em que a gente tá frágil. A gente tá precisando dos apoiadores no Apoia-se, então muito obrigado a você por permitir que eu continue. Porque a proposta aqui é ser um dos que não podem ser parados. O capítulo 1121 abre com um pôster colorido. Fiquei dividido porque eu queria ver o andamento das capas de Yamato, mas tudo bem, porque que arte estonteante, gente. É verão no Japão, enquanto eu estou aqui caminhando na Sibéria com o meu casaco do Leon de Resident Evil 4. Mas ó, gente, o Oda aqui não deve nada a um Carlos Trillo, a um Milo Manara, porque é uma das ilustras mais lindas da Nami que eu já vi. Agora, ô, seu Oda, eu tô ligado na sua, viu? Luffy chupando sorvete 2 bolas. Frank com um pinto gigante no meio das pernas da Nami. Ô, seu Oda Ishiro! Tem criança no recinto! Gosto como o Oda moveu as peças nos últimos capítulos, fazendo com que o Jay Garcia Saturno seja o último astro ancião a ser detonado pelo Luffy. Você pode ver, né, que o Jay Garcia Saturno subiu pra Lab Phase, voltou, e o Luffy foi bastante acuado pelo Top Man Mercúrio, veio o Marcos Martin, o Luffy mandou pra longe, mas aquele final foi o Jay Garcia Saturno. Agora, como é que os escudos dos gigantes aguentaram aquelas patadas venenosas? Que quando o Oda apresenta essa forma mais bestial, que o Sanji até se refere a ela como os astros anciões, né, perdendo a humanidade, véi, a gente vê que derrete os concretos. E tá lá o gigante aguentando, né? Então estão aplicando hack. Visualmente o Oda não mostra isso. É por isso que fica meio feio o Oda aplicar hack no golpe da Bonnie. Não confundir com o efeito de luz e sombra, tá, gente? É hack ali no Murrão Gear 30 da Bonnie. E os gigantes não, pô, estão defendendo limpo o negócio. E claro, né, o Jay Garcia Saturno é o último a ser vencido pelo Luffy. Marcos Martin já foi mandado pra longe. O Ethan Baron vendo Juro deve estar se recuperando depois da autodestruição da Atlas. Mas ainda tem o Shepard Jupiter junto com o Top Man Mercúrio encarando Emmet. E aí eu acredito que vai rolar algum comando, né? O Luffy deve permitir que o Emmet use aquilo, uma arma secreta, né? Sempre quando o Oda não quer revelar, ou algum autor não quer revelar, é aquilo. E aí o Emmet deve dar conta desses 2 últimos aí. Meu parceiro, esses astros anciãos vão ficar muito pistola depois de Egghead. Vemos o Luffy protegendo a Bonnie. A menina ia levar uma patada venenosa, e aí ela consegue voltar pro modo Nika. Mas aí eu fico me perguntando, como é que ela voltou? Tipo, ela comeu? Porque descansar, ela não descansou nada, né? Ela cansou a um ponto que eu pensei que ela só ia acordar em Elbaf, tá ligado?
Então, mais uma vez, é um ponto que eu sempre venho criticando em One Piece. Eu acho que o One Piece vai acabar e essa crítica vai se manter. Que é o Oda não conseguir melhorar essa questão dos personagens usando e abusando de habilidades. Tem eu faço sempre referência ao Charlotte Cracker, que passou uma madrugada inteira lutando com o Luffy e uma palma vem um soldado biscoito. Outra palma vem outro soldado biscoito e... Velho, quantos soldados biscoito surgiram agora com esse bater de palmas? Com essa salva de palmas, tá ligado? A Nami foi imprescindível ali, né? Foi um Luffy e Nami versus Cracker. Nunca confunda, viu? Não foi Luffy versus Cracker. Luffy e Nami versus Cracker. Mas, bom, gente, a Bonnie, nesse caso aqui, eu vejo assim, barganhando comigo mesmo. Não querendo passar pano, não. A crítica tá feita. Mas o Oda fez a Bonnie voltar pro modo Nika pra ficar bonitinho. Porque você vê que no andamento desse capítulo 1121, mais uma vez, ela consegue fazer pouca coisa. Daí, na transmissão, o Vegapunk diz que os acontecimentos do século perdido ainda serão revelados. Oh, meu padrinho-inciso. Que vontade! E que as armas ancestrais que submergiram continentes inteiros no desastre feito por pessoas, é legal o Oda fazendo o Vegapunk reiterar. E aí o Vegapunk diz que essas armas ancestrais que afundaram continentes inteiros e blá 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 ainda existem e isso é intencional. Então é o Vegapunk, né, reafirmando aquilo que ele já falou há alguns capítulos, mas é interessante que aqui de novo rola aquela parada da rima texto e imagem. E aí ao falar das armas ancestrais, o Oda mostra a Shirahoshi e do lado dela a Vivi. Ora, sabemos que a Shirahoshi é a Poseidon. Então, por que o Oda mostrou a Vivi do lado dela, assim, solto? E, além disso, mostrou Skypiea. É o grupo lá do Viper, a Konis chegando com a Aiza. Aí tem seu Oda Eiichiro. Então, Shirahoshi é Poseidon. Mas qual é a habilidade especial dela? Podem ter mais, mas o que a gente sabe é que a Shirahoshi tem uma exclusividade de comando perante os reis dos mares. Aqueles bichão que ficam lá no Cinturão do Silêncio, que aparecem também no arco da Ilha dos Homens-Peixe. Da mesma maneira que o Momonosuke conseguiu dar uma ordem pro Zunisha de uma maneira exclusiva. Tanto é que o Luffy também estava ouvindo aquilo, mas o Zunisha estava pedindo permissão para o Momo. Então, eu ainda acredito que nesse vínculo Joy Boy Emmet, o Luffy vai conseguir permitir que o Gigante de Ferro use a arma secreta contra o Topman Mercúrio e o Shepherd Jupiter. Ou seja, precisa ter essa habilidade de ouvir a voz de todas as coisas. Uma habilidade essa que os Astros Anciões possuem, eles estavam usando na procura dos Dendemushi, né, para tentar achar o Dendemushi de transmissão do Vegapunk, Oden e Roger tinham, etc. E eu acho que ouvir a voz de todas as coisas requer um fator de linhagem e ou um hack da observação avançadíssimo. Daí, vocês lembram daquela nossa teoria bem antiga, CCC? Eu sei que muitos de vocês que me acompanham há anos já devem ter tudo desenhadinho na cabeça, mas eu me sinto compelido a tocar nessa teoria que criamos, ao Blue Originals, hein? Para contextualizar quando a gente está falando, né, de um assunto tão importante quanto as armas ancestrais e trazido à tona novamente pela transmissão do Vegapunk. Pô, gente, eu mandei esse vídeo e eu vou deixar no comentário fixado, na descrição. Foi em 23 de junho de 2017, velho, que eu mandei essa ideia. E aí eu acredito, né, essa ideia consiste em... Eu acredito haver uma certa estrutura para as armas ancestrais. E essa estrutura se dá por condutor, cavalaria e carroça. Eu me inspirei exclusivamente no caso da Shirahoshi. E aí eu tento passar esse raciocínio para as outras armas, Uranus e Pluton. Mas no caso da Shirahoshi, que é Poseidon, eu acho muito forte ela ser Poseidon, porque ela é parte do conceito da arma. Ela é a condutora. A gente falou na habilidade especial exclusiva dela, de dar um comando para os reis dos mares. Momonosuke
e Luffy, que também escutam as vozes de todas as coisas, não poderiam dar comando para os reis dos mares. O Luffy pode dar um comando talvez para o Emmet, talvez não, acho que é quase certo isso, e o Momonosuke para Zunisha. E talvez outros personagens que podem aparecer. Mas bom, Shirahoshi dá comando para os reis dos mares, ela é a condutora. Os reis dos mares seriam a cavalaria e Noa, a Arca de Noé, seria a carroça. E aí, como é que poderíamos pensar para o caso de Pluton e Uranus? Pô, a Vivi apareceu ao lado da Shirahoshi nesse capítulo enquanto o Vegapunk falava das armas ancestrais. Então, será a Vivi uma condutora de que arma? Uranus ou Pluton? Como tinha um poneglyph falando da localização de Pluton em Alabasta, né, o poneglyph de Alabasta falava que Pluton estava localizada em um ano. Então, desde lá, Robin já sabia, né? E como Vivi é um dos pivôs de Alabasta, eu acredito que ela pode, de repente, ser a condutora da Pluton. E aí resta descobrir o que é que seria carroça e cavalaria aí, né? Como mostrou o painel de Skypiea, fiquei pensando, Viper, descendente de Calgara, não, Cones, é meio sem graça ser a Cone, mas a Aiza, vocês lembram que ela tem um mantra absurdo? O mantra é como o povo de Skypiea se refere ao hack da observação. Aiza, criancinha, sem fruto do diabo, tinha esse hack da observação apuradíssimo nível Enel. E lembrando que o Enel amplificava o seu poder de hack da observação por conta do seu fruto da eletricidade. Então a Aiza é uma monstrinha. De repente ela pode ser a condutora de Uranus, mas, pô, a Aiza tem a voz de todas as coisas, não sei. Eu acho que seria mais essa trinca, né, da realeza, né? A Shirahoshi, a Vivi e o Momonosuke. E aí também jogo pra vocês, né? Tanto nos comentários aqui em vídeo quanto no grupo do Telegram, me mandem como é que vocês organizariam os casos de Pluton e Uranus, segundo essa teoria do CCC, Condutor, Cavalaria e Carroça. Vegapunk continua na transmissão falando sobre o desejo incansável de destruição dos descendentes de raças incomuns. E aí é legal que o Oda traça esse panorama das raças mais perigosas aos olhos do governo mundial. Aos olhos de In-Nerona. Sempre quando a gente pensar governo mundial, tem que pensar em Nerona. O desejo, as leis do governo são as leis de In-Nerona, que buscam apenas o interesse próprio dele, dela, enfim. E aí vemos os bucaneiros, representados pelo Kuma, e apresentados agora em Egghead. Eu acho até curioso, e fica aqui o registro, que pouco antes do Oda revelar, eu tava com o costume de fazer a entrada dos vídeos, tipo, e aí meus bucaneiros? Que coincidência legal, né? E aí o Vegapunk também se refere aos Lunarianos, é um trecho bem legal até do Barba Branca, contando pro Marco umas paradas, né? E os Lunarianos que habitaram o topo da Red Line em tempos remotos, provavelmente ali pré-século perdido, né? Representados pelo Albert, o King do bando do Kaido. E lembrando que o King tá preso em um ano, sob jurisdição do shogunato do Momonosuke. Então, se é meio quase impossível um Doflamingo sair de Impel Down, pô, acho que o King, o Albert, ele pode até ajudar a galera num outro momento, né? Muito interessante como a gente pode vislumbrar alguém que foi um inimigo páreo duro, um inimigo casca grossa para um dos principais personagens, né, o Zoro, virando um aliado ali na frente. E isso a gente tomando como base aquilo que eu falei me referindo ao Macaco Amarelo e ao Rob Lute, que vão colocar na frente do governo as suas emoções pelos seus amigos. Então, eu acho que esses movimentos da amizade, da fraternidade, do carinho ao próximo, dos laços, dos vínculos que a gente vai criando, isso vai superar essa parada de receber ordem do governo, saca? E no caso do King, do Albert, ele pode muito bem, tipo, tá, vocês me prenderam, vocês me derrotaram o Kaido, o cara que eu admirava, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos se unir, né? Que nem o Katakuri também pode se unir também. Principalmente o Katakuri, né? Que criou ali uma parada
de honra com o Luffy, né? E também o Vegapunk fala sobre a tribo dos Três Olhos, representados pela Charlotte Purim, que foi feita prisioneira pelos piratas Barba Negra, que sabem das coisas mais do que a gente imagina, viu? Porque, vejam os movimentos dos caras, velho. Luffy tá curtindo a jornada, coincidências acontecem, mas o Barba Negra é muito oportunista. Mandou o Van Alga e a Catarina Devon pra Egghead, pra tocar no Astro Ancião. Conseguiram derrotar o bando do LoL. Prenderam o Garp, né? Estavam com o Cobb. Cobb foi embora, mas o Garp tá com eles. É um peso muito maior, inclusive em troca, acho que principalmente em troca com a Cross Guild. E, pô, essa prisão da Charlotte Purim, velho, a gente precisa saber qual é a habilidade exclusiva dessas raças. Porque, por exemplo, no caso dos bucaneiros, essa resistência física tem algo mais? No caso do Albert, do King, a gente viu que tem uma parada com as chamas, né? É mais pra batalha, mas tem alguma outra habilidade? Ou o governo quer a extinção dessa raça porque é uma parada histórica, né? Que vem aí do século perdido. Não que o King esteja vivo todo esse tempo, né? Mas ele pode ter conhecimento do seu povo, isso ser perigoso pra Winneron, né? E a Purim, né? O que esse terceiro olho faz? Então a gente precisa descobrir. São vários mistérios, né? Por mais que o Oda tenha dado tantas respostas, tem muitos mistérios e muito da nossa vontade de descobrir esses mistérios. Porque não basta um autor vir com um mistério grandioso. Esse mistério, ele na verdade se torna grandioso pela vontade do público em descobrir as respostas sobre ele. Temos então uma sequência catártica com a Bonnie lembrando de todo o mal que o Jay Garcia Saturno fez para sua família, um resumão do qual o cara foi maldito com Kuma, Jean e a própria Bonnie, e é massa o monólogo da Bonnie sobre deuses e heróis. Aos seus olhos, os astros anciões são deuses coisa nenhuma, porém deuses existem, heróis existem. É uma questão de em quem você vai acreditar. E abemos o soco da libertação de Nika. Eu achei o conceito desse golpe fantástico, sublime. É uma parada... O Oda, ele não usa só da coreografia, do duo Luffy-Bonnie, ele usa também de conceitos, de símbolos que ele constrói ao longo da trajetória de One Piece, que completou agora 27 anos, viu? A data que o primeiro capítulo foi lançado na Shonen Jump, velho. 27 anos de One Piece. Vai passar dos 30 tranquilo. Eu sei que o Oda queria completar essa parada em 30 anos pra fechar com um número bonitinho. Mas vai não, viu, seu Oda? Como não, pô? Aí, bom. Foi muito bonito, gente, porque, mais uma vez, a Bonnie só consegue executar o Gear Third, né? Então, ela é Nika só na aparência mesmo. Ela não consegue ter essas habilidades do Luffy no Gear 5. Só que aí o Luffy vem por trás. Ele vem por trás mandando uma metralhadora do amanhecer. Ele não disse o nome, mas houve sinais. Porque dá pra gente nomear de metralhadora do amanhecer. Basicamente, como o Oda desenha o Gatling Gun, e quando ele tá no Gear 5... ele manda esse prefixo, né, ou sufixo, dependendo de que língua seja, né, do amanhecer. Então, aqui no nosso caso é sufixo, né? Algum golpe do amanhecer. Em inglês é prefixo, né? Down Gatling Gun. Então, é muito bonito, gente, porque é como se todos os socos fossem da Bonnie, sabe? Imagina, se coloca no lugar da Bonnie. E eu acho que o Oda, aí, ele acertou no simbolismo, mas ele pecou em como ele desenha, porque eu acredito que ficaria até melhor se ele tivesse colocado a Bonnie, já tendo executado o Gear Third na caixa dos peitos do Saturno, olhando em volta, vendo todos aqueles socos surgindo por trás dela. Saca? Poderia até ter um brilho do sol pra deixar mais bonito ainda, sabe? Porque é o Luffy amparando a Bonnie. É muito bonito, velho. É muito, muito, muito bonito. Porque ela sentiu como se fosse dela, mas foi o Luffy ali sendo Nika pra ela e pra todo mundo. É fantástico o conceito desse golpe, velho. E aí o Saturno vira uma peneira,
A gente sabe que não significa nada, que ele vai se recuperar. Só que ele cai no mar, velho. E aí eu tô maluco pra ver a consequência disso. Do tipo, será que o Oda vai mostrar alguma coisa? Ou já vai mostrar ele conversando com os demais astros anciões? Né? Porque assim, vai mostrar ele afundando e de repente um marinheiro resgatando? Porque imagina o tilt. Os 4 astros anciões estão conversando ali no litoral de Egghead e aí vem o Saturno aparecendo que nem de férias com o ex. O Saturno é o ex, tá ligado? Saindo lá do mar. Aí você fica, véi, mas o mar não era pra enfraquecer poder de fruto do diabo? E aí você tem um clique, teria o clique, né? Do tipo, caramba, então não é um fruto do diabo. É alguma forma primordial, algum pacto. E lembrando que em História de Capas dos Chapéus de Palha Separados, mostra uma galera, acho que é Tribo dos Braços Longos, tentando invocar Satã. E aí é justamente naquele local que o Brook surge depois da viagem de 3 dias do Kuma. Falando no Kuma, que delícia. Eu notei na hora da leitura dublada que é tanta emoção, gente. A gente foca nos balão, né? Na hora da leitura dublada, os desenhos, pra mim, claro que eu também foco nos desenhos, mas eles são mais complementares, porque eu gosto de ter uma dicção e uma fluidez tendendo à perfeição para o melhor aproveitamento de vocês. E aí eu não notei na hora da leitura dublada o sorriso do Kuma, um sorriso singelo que eu prometi trazer pra análise. E é muito legal, né? Porque é o Kuma realizando o sonho dele. Ele viu o futuro da filha, ela tá bem. Ela tá feliz e ela é Nika, que é outro sonho dele, que ele queria encontrar Nika. Então, gente, é um capítulo muito carregado dos símbolos mais bonitos de One Piece. É um capítulo que me faz ter aquele desejo impossível de ser realizado, de tomar um saquê com o Oda, ouvindo um jazz e não falando de One Piece, mas falando sobre a vida, velho, que o Oda é demais, esse cara é demais. Achei incrível e muitíssimo atual o Vegapunk gritar que acredita na ciência, na sabedoria humana. No nosso mundo real, a gente vê que a negação da ciência é uma característica inerente à ascensão do fascismo, né? Que a gente precisa lutar todo dia contra essa parada. E ao falar das mortes de Roger e Barba Branca, o Vegapunk diz que é na morte de lendas que uma nova era se inicia. Meu amigo, uma frase como essa arrepia até os cabelos do pé. Nesse momento, o Thousand Sunny tá caindo! E essa queda dele, todo o processo, né, de tirar o Sunny da Lab Phase até o mar, tá só os 5 minutos pra Namek explodir. Não chega nunca! Quando, eu acredito que no capítulo 1122 ele vai pousar lá no mar ao lado do navio dos gigantes. Eu vou dizer, finalmente, hein, seu Oda. Que, pô, esse tempo todo ele tá caindo. Quanta coisa acontecendo, né? E o Vegapunk vai falando que essa frase também bate muito em mim, velho. Eu acho que bate em todo mundo, mas particularmente eu encontro outros sentidos de acordo com minha trajetória. Aqueles que não podem ser parados, não importa o quanto se tente, são aqueles que estão mais perto da verdade. Pô, eu me lembro muito, né, de momentos difíceis que a gente passou, fora coisas da vida pessoal, mas da profissional, né? O hate político, o canal foi hackeado ali quando o All Blue tava fazendo 9 anos, né, de aniversário, o cancelamento, né, e pô, tamo aqui, a gente não pode ser parado não. E de novo, como eu agradeci no começo do vídeo, eu agradeço você, apoiador, porque se eu não paro, é porque vocês permitem a continuidade do trabalho. Obrigado a vocês novamente, velho. E aí o Vegapunk, depois de dizer essa frase, ele ainda diz que talvez o Roger tenha arquitetado tudo isso há 24 anos. Talvez o caramba, né, velho? O Roger agiu muito de caso pensado. O cara vai morrer, velho, minha última atitude vai ser uma parada pra atacar o governo mundial a longuíssimo prazo, tá ligado? A curto, médio e longo prazo. Então, o Roger transformou as faíscas da Era dos Piratas em um incêndio que conhecemos hoje como a Grande Era dos Piratas. E é muito massa você ver esse painel do Gold Roger, que é um remake de painel do capítulo 1 de One Piece, velho. É muito da hora como o Vegapunk tá jogando gasolina nesse incêndio
criado pelo Roger, né? E dá muito alívio você ver uns piratas empolgados, tipo, pô, Vegapunk, que massa isso aí que você tá falando. Porque nem todo mundo é os otários de Mocktown, né? Que fica de xiste, de piadinha, de provocaçãozinha. Os caras já estão vivendo o próprio inferno. Eles já sofrem no dia a dia deles, né? O que mais importa é você, na sua jornada, estar vivendo de acordo com os seus princípios e buscando essa liberdade. É o que eu costumo falar. Enquanto a galera tem medinho aí de falar de política, a liberdade plena tá aqui, que a gente fala do assunto que a gente quiser nos nossos vídeos de One Piece e, consequentemente, tornando o nosso conteúdo o mais completo, se brincar do mundo. E sim, não é soberba, é nivelar por cima, porque a gente não precisa aprender inglês, francês, russo, japonês para ver um conteúdo de altíssima qualidade. Vocês têm Mateuzinho Joy Boy, vocês têm o selo All Blue, velho, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Não é falta de humildade, é você saber que o que você construiu há quase 12 anos que eu produzo conteúdo é uma parada refinada, velho. E vocês merecem, porque meu público é refinado e merece uma parada à altura. E aí, bom, o Heiri bebeu até cair. A gente já tinha visto isso, né? E o Shanks tá indo no mesmo caminho, velho. A galera, ei, chefe, cuidado aí pra não beber demais. O Shanks, eu não tô bebendo, não. O Shanks, tá ligado aqueles memes de, pô, meu marido foi pro bar. Será que ele tá me traindo? Aí quando vê, é uns velhos naqueles botecos cantando, tipo... a música do Armstrong lá, Wonderful World. Ice skies so green, rainbows and blue. Tá ligado? É o Shanks, velho. O Shanks é esses velho de boteco, tá ligado? É muito legal. E por isso que eu gostei do ator do live action também, né? Os assuntos vão se desdobrando, né? Deixa eu focar. Um negócio legal que eu notei também, eu acho que eu nunca tinha reparado nisso, não sei se vocês já tinham reparado, é que no Red Force, na proa, abaixo ali do pescoço do dragão, tem um sol. É toda uma simbologia, né? Então, eu não sei se o Oda vai explicar perfeitamente, né, esses símbolos do navio do Shanks, mas eu acho que nós, através de especulações e elos, né, que a gente vai vendo na obra, a gente vai conseguir linkar bem. E uma das paradas, esse capítulo só melhora no andamento, no passar das páginas, velho. Uma das coisas que mais me pegou nesse capítulo foi ver os piratas da Cross Guild, que são devotos do Bug, né? Dizendo que o Pierrot tava certo. Só pro Crocodile e pro Mihawk passarem mais raiva, né? Mas, saca a parada? Bug incendiou o coração dos seus seguidores com palavras do Roger. Isso tá no capítulo 1082, volume 107, que já tá publicado aqui no Brasil, e eu queria muito poder fazer essa leitura dublada pra gente relembrar daquilo que o Luffy, que o Bug falou, e ainda mais na tradução do Felipe Monte, né? Confundir o Luffy com o Bug é normal, né? Porque afinal, grandes chances aí do Bug ser o rei dos piratas. Olha aí, ó. Então, o Bug, ele tá se perguntando por que de tantos momentos que o Shanks tinha pra agir e seguir os passos do Roger, ele só tá agindo agora. E aí o Bug diz: então, eu também vou querer ser o rei dos piratas. Poder, fortuna, nós vamos conseguir tudo isso. Basta irmos atrás do maior tesouro deste mundo. Vamos pegá-lo. Me respondam uma coisa, pessoal. Com o que vocês sonhavam quando saíram pelos mares? Com a morte à espreita a cada momento, suas vidas clamam por um propósito, não? Deixem de ser covardes acomodados. Estendam suas mãos em busca do que vocês querem de verdade. Eu estou aqui com vocês pro que der e vier. Vamos pegá-lo. Vamos atrás do One Piece. Gente, isso me arrepiou muito. Vocês podem conferir a análise do capítulo 1082. Bug, ele apenas estava naquele espectro da comédia, ele se elevou, de verdade eu falo isso, a um dos meus personagens preferidos e que teve o seu propósito transformado, velho. É muito da hora quando ele fala: deixem de ser covardes acomodados, saca? Porque é isso que o Crocodile e o Mihawk são, eles se irritam com o Bug porque a carapuça serve, tá ligado? Então, o papel do Bug para os seguidores dele, você vê, né, que ele também inflamou uma galera, pô. Like a Roger. Pra você ver, né?
O Bug é mais pirata e mais livre do que Crocodile e Mihawk. Sabe o que isso me lembra? Vila Xarope. Quando o Sop tá ali pra entrar pro bando. É o arco do Capitão Kuro, Django, Sham e Butch. E me marcou muito, velho. Isso foi uma das paradas que me incendiou com One Piece. Quando o Kuro tá desdenhando do Sop. O Sop tá até de bunda pra cima na ladeira, tenso pra caramba. E o Luffy fala pro Kuro: você não chega aos pés do Sop. Porque não é força, não é o poder, não é a influência e os números, e quantos piratas eu tenho no meu bando. Não é sobre isso. É sobre caráter, é sobre princípios. E nesse espectro dos piratas, o Bug é mais pirata e mais livre do que Crocodile e Mihawk. Eles, Crocodile e Mihawk, que deveriam ser motivo de piada. Os caras decidiram burocratizar suas próprias vidas, velho. Talvez se o Kuro fosse reaparecer um dia, poderia até ser na Cross Guild, né? Como um agente ali de negociatas. Porque virou tudo muito burocrático. O Kuro queria uma vida mais de paz. O plano dele não deu certo. Com a herança da Kaia, ele voltou para os mares. Paradeiro indefinido, mas a gente viu Krieg e Jin na ilha Hachinosu com os piratas Barba Negra. Então, de repente, seria... acho meio difícil, mas encaixaria o Kuro na Cross Guild, né? E aí eu acredito que o Bug pode até estar inspirando aos poucos Crocodile e Mihawk a serem mais corsários do que burocratas. Aí você pode me perguntar: pô, Matheus, mas aí a Cross Guild, esse conceito interessantíssimo, vai ficar de lado? Não. Eu falo mais de reaver ambições e o espírito pirata, enquanto eles tocam a Cross Guild. Daí o Vegapunk ainda diz na transmissão que não é certo que a pessoa que Joy Boy esperava obter aquilo, e aquilo é o One Piece, conseguirá. Então, tipo, a gente sabe que é um mangá cujo público-alvo é o jovem, o Luffy é esse sonhador, é o protagonista, é o sonho do protagonista, mas aí você ousa se questionar: será que tem chance do Luffy não conquistar o One Piece? E se não for ele, quem será? Porque tem um Bug aí, velho. Pra mim faria sentido o Bug conquistar, da mesma maneira que ele conquistou Chichibukai, principalmente em Yonkou, meio que sem querer, né? O Yonkou era pra ser o Crocodile, a Cross Guild foi ideia do Crocodile. E aí passou pro Bug, né? O título de Imperador. E aí tem um Barba Negra. Mas assim, independente dessa parada de Imperador e o final desse capítulo, a última frase proferida pelo Vegapunk ao final desse capítulo, muda tudo, gente. E eu explico como muda tudo. Qual é a frase? O futuro do mundo estará nas mãos daquele que obtiver o One Piece. Com toda essa transmissão, e que nem acabou, eu acredito. 1122 deve ter o fecho. Mas esse tesouro lendário passa a ser mais e mais crível. O incêndio gerado pelo Rod há 24 anos atrás. O Barba Branca reiterando, dizendo que o One Piece existe há 2 anos. E agora, o Vegapunk. Mas o Vegapunk, ele não se refere apenas ao tesouro como algo de interesse para os piratas, mas para algo de interesse para qualquer pessoa. Por isso que não tem só os 4 imperadores nas últimas páginas, pô. Por isso que tem outra galera de outras facções, porque o interesse no One Piece era o quê? Conquistar o tesouro do Rei dos Piratas. Agora é... cadê a frase aqui, meu Deus? O futuro do mundo estará nas mãos de quem obtiver o tesouro. Então não é só coisinha de pirata. O Win e o Figureland Garland, que representam o governo mundial nessa última imagem, principalmente o Win, já estava sabendo disso. Mas qual era a proposta do governo mundial? Impedir que alguém chegue no One Piece. Agora que vazou essa fofocaiada toda do Vegapunk, eles vão querer ir atrás também. Não é mais questão de impedir. E aí, além dos piratas, tem a facção dos revolucionários, que no mundo de One Piece se encara como piratas também, né? Fora da lei. Representados aí pelo Sabo, pelo Dragon. Tem o Kobe representando a Sword. Tem um personagem misterioso que a gente já vai falar já já. Então, velho, parece que foi uma simples empolgação. Vamos nos relembrar porque estamos aqui.
Ah, é pra achar o One Piece. Mas a parada ficou ainda maior. Mas bom, e aquela silhueta misteriosa ali no quadrinho abaixo do Dragon? Será o homem das cicatrizes de queimadura que o Eustace Kid estava querendo encontrar após o arco de Wano? Pode ser. Será que é o gêmeo mal do Shanks? É uma teoria que ela parece muito óbvia, batida, mas encaixa, né? É uma teoria que corre mundo afora aí, não sei se veio do Reddit, enfim. Pô, velho, mostra ali naquela silhueta aquele tipo de rosto que o Oda desenha pra personagens mais sisudos, tipo Zoro, Sanji, Shanks. Então, é muito o queixo, a mandíbula do Shanks ali, com a espada igual a Griffon. E não pode ser o Shanks, porque o Shanks apareceu acima ao lado dos outros 3 imperadores, né? Então a gente precisa saber mais sobre esse personagem. De resto, queridos, um beijo pra vocês. Espero que tenham curtido a análise. Comentem sobre ela, ou aqui, ou no grupo do Telegram. E até a próxima.